Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Unidos por Peniche, um espaço de reflexão onde debatemos com quem conhece o nosso território, as nossas gentes, os nossos problemas, mas também as nossas potencialidades e os nossos desafios. O meu nome é Ângelo Marques e hoje vamos falar de um tema essencial e fulcral para aquilo que é a coesão territorial do Concelho de Peniche, numa lógica de proximidade, de trabalho em rede, sempre colocando o foco na nossa população. Para esse efeito, temos connosco dois convidados com um trabalho notável nestas áreas. João Veríssimo, meu caro amigo, sociólogo, dirigente associativo, diretor técnico na área social e formador, com vasta experiência em serviços de apoio domiciliário, projetos de cidadania e associativismo. E, obviamente, também a amiga Marta Figueira, engenheira alimentar e especialista em sistemas de segurança, qualidade, ambiente, com um percurso igualmente relevante na gestão associativa, também na área de formação, também, digamos, em sistemas educacionais e, obviamente, aqui uma situação que vos une muito e que nos une também muito, que é a intervenção comunitária. Obrigado, Marta, obrigado, João, por se juntarem a nós, por estarem connosco neste projeto, que é um projeto da candidatura autárquica do Partido Socialista, mas que é muito mais do que uma candidatura autárquica do Partido Socialista, é uma candidatura autárquica de pessoas que se preocupam com o Concelho de Peniche e que se preocupam com os nossos concidadãos e, portanto, aproveitar também esta oportunidade para vos agradecer mais este voto de confiança neste projeto que eu encabeço, é certo, mas que é um projeto de todos nós e que é um projeto para toda a população do Concelho de Peniche e, portanto, obrigado. Dito isto, eu queria aqui fazer aqui, digamos, uma ligação naquilo que é o vosso percurso profissional e também a ligação ao território. Ou seja, começava por vos pedir uma breve apresentação pessoal e podem usar o tempo da forma que acharem mais adequado. E como é que os vossos percursos vos trouxeram até a este terceiro setor, na área da intervenção social e também, como são dirigentes associativos, também na área do associativismo e, portanto, passava-vos a palavra para agora ouvi-los com muita atenção. Começou? Ora, então, o meu nome é Marta Figueira, em relação ao meu percurso académico já foi apresentado. Eu posso dizer que esta parte do associativismo, da minha parte, vem de berço. Foi-me incutido desde muito cedo e fui convivendo dentro ainda das saias da minha mãe e no trabalho que o meu pai foi desenvolvendo, foi-me injetada essa responsabilidade social. E a prova disso é, inclusive, é que faço parte de uma associação desde os meus 14 anos como dirigente na área musical, mas que acredito muito no projeto e que leva o bom nome do nosso concelho por Portugal e estrangeiro, já posso dizer isto, já aconteceu. Em termos do percurso profissional, portanto, eu efetivamente comecei no setor privado, muito ligado à indústria, muito focado a projetos com grandes dimensões, principalmente na área do pescado, e fui sendo convidada ao longo do meu percurso para ser também, em algumas instituições, formadora e orientadora de cursos na área da gestão de qualidade. Foi precisamente aí que depois surge também, por parte de uma das organizações deste concelho, neste em concreto acho que posso nomear, porque tenho muito carinho para a minha casa, não é? Portanto, a ABSerra, neste caso é a instituição de Serra del Rei. Naquela altura o grupo dirigente me procurou e me pediu efetivamente que tentasse organizar a casa dentro dos meus conhecimentos e daquilo que eu conseguia, tentasse orientar, e foi daí que ingressei na área social, que lá está, sempre tive um pezinho lá, embora não tivesse sido em concreto o meu início nesta área. Muito bem.
então é a minha vez, João Veríssimo, e o meu percurso no associativismo começa também muito cedo. Ainda não tinha a idade para fazer parte dos órgãos sociais, mas já andava ativamente no associativismo local, na minha terra, e desde aí já são 28 anos de participação ativa no associativismo. Daqui a pouco já faço aqui um parênteses engraçado. Licenciei-me em Sociologia em 2003, fiz a minha tese de licenciatura na área da Sociologia de Educação Variante e Educação de Adultos, mas depois, curiosamente, em 2004, venho trabalhar para a Associação de Solidariedade de Ferrel, hoje Centro Social de Ferrel, onde iniciei, digamos, o meu percurso como diretor técnico na área do serviço social. Por ali tive algum tempo e é ali, por exemplo, que conheço a Marta, precisamente no âmbito de um projeto que era muito interessante aqui do Conselho, que era as Tasquinhas Rurais, em que nós éramos convidados a ir ajudar a servir jantares nas tasquinhas, também para promover ali a associação e para angariar fundos. E é aí que conheço a Marta, e é nessa altura também e eu digo isto com algum orgulho, devo muito se calhar ao pai da Marta o meu percurso no associativismo, porque era uma pessoa realmente muito dinâmica, interessada, e aprendi muito com ele, e é nessa altura precisamente que depois começo como presidente de uma associação, depois fiquei sempre ligado ativamente aos órgãos sociais das instituições por onde fui passando. Em 2006, 2007 faço aqui uma pequena interrupção no serviço social e andei pela educação de adultos. Em 2011 o meu nome é indicado para a área novamente e venho de novo, desta feita, para a Bofardo e para o Centro Social da Bofardo, onde estou até aos dias de hoje. Muito bem, antes de vos colocar a próxima questão, tenho que vos dizer que nessas tasquinhas rurais também estava lá eu a servir almoços e jantares, mas na Associação de Cultura e Recreio da Inês de Castro da Coimbra. Portanto, como veem, os nossos percursos também se foram cruzando ao longo dos tempos. Muito bem, aqui relativamente, agora entrando aqui numa especificidade, que é a área social no Conselho de Peniche. João, agora dirigindo-me a ti, com a tua experiência como diretor técnico e também formador, aliás trabalhamos juntos também na área da formação, como vês hoje os principais desafios da área social no Conselho de Peniche? Bom, eu acompanho com algum cuidado os indicadores estatísticos e não só daquilo que é a realidade do nosso Conselho nessa área. Nós podemos, na minha opinião, e eu olho um pouco para esta parte, baseado naquilo que também são os princípios dos Conselhos Locais de Desenvolvimento Social, em que esta área assenta ali em 3, 4 premissas: o emprego e a formação, o combate à exclusão social, a promoção da autonomia e o desenvolvimento social, o apoio comunitário. Nós aqui, antes de ir diretamente àquilo que acho importante, nós aqui temos uma questão que temos que ver desde já. O nosso Conselho perdeu 5% da população nos últimos 10 anos, ou pelo menos de uns censos para os outros. De 2011 para 2021, o nosso Conselho perdeu 5% da população. Depois, outro dado que é interessante de nós salientarmos tem a ver com o aumento da faixa etária mais alta, dos idosos, dos séniores, digamos assim. E, portanto, nós aqui no Conselho de Peniche temos a população com 65 anos ou mais, é cerca de 26%, portanto, acima da média nacional, que é 23%. Se quisermos ir à freguesia da Atoguia da Baleia, onde eu exerço a minha atividade, estamos a falar de 27,4% de população com mais de 65 anos. E, portanto, isto só por si já nos dá aqui algumas indicações. Depois, dizer o quê? Nós temos 196 idosos para cada 100 jovens no nosso Conselho, quando a média nacional é de 182 idosos por cada 100 jovens. Depois temos ainda aqui outra realidade, que é, nós temos aqui um indicador preocupante. Nós temos 43% da nossa população com dificuldade
em algum aspecto de visão, de audição, de mobilidade, etc. E, portanto, estes são dados que nos fazem pensar que a intervenção social no nosso concelho tem que ser muito cuidadosa, que tem que tentar responder a isto que é o envelhecimento, a isto que são a dependência, a isto, e depois ainda temos aqui outro fator que é a questão das demências, etc., que também tem proliferado. E, portanto, nós temos cada vez mais de perceber este contexto e de adaptar as nossas respostas e a nossa intervenção a isto que é esta evolução que é estatística e que é factual, mas que nós depois comprovamos facilmente no terreno, na intervenção que fazemos todos os dias. Aliás, se me permites, pegando aqui na questão do João, a prova disso são precisamente as nossas instituições, que têm um enquadramento social quase que passado, presente e futuro. Não, os utentes que hoje em dia, de acordo com os pré-requisitos e com aquilo que são os manuais na descrição das várias valências, estão completamente desadequados face à dependência que têm das instituições. E a própria descentralização dos jovens e dos familiares hoje em dia naquilo que é o prestar de cuidados está completamente desadequado, porque as pessoas estão abandonadas, isto dizendo de uma forma forçosa, porque a vida hoje em dia assim o requer, e cada vez mais tem que haver aqui um papel muito interventivo e uma sinalização muito forte por parte das instituições para que não haja um descuidado acrescido destas situações. Muito bem, Marta, e pronto, e agarrando também nesta referência que ambos fizeram, o que é que entendes, e partindo obviamente da tua experiência, qual é que entendes que deve ser, que papel pode ter a coordenação entre as instituições sociais, o município, a própria comunidade, no combate ao isolamento e à exclusão? Olha, eu acho que, acima de tudo, quer da parte formativa e a interação e aproximação da própria comunidade e dos próprios familiares, há um trabalho gigante a fazer. Há um distanciamento grande neste momento por parte do cidadão comum, em vários setores, e isto divide a objetividade social. Portanto, nós temos que nos unir, tem que haver uma comunicação forte neste sentido para que o objetivo seja comum e para que as pessoas percebam as necessidades que existem e a necessidade que existe da parte de cada um de nós. Isto tem que ser um trabalho que tem que ser executado por cada um de nós. E se a autarquia, conjuntamente com os técnicos, conjuntamente com os familiares, não trabalhar neste sentido, nós vamos diluir, e a questão da solidariedade e a questão do objetivo social fica perdido, e não pode ser. Não pode ser. Muito bem. Muito obrigado, então. Vamos continuar. E agora, dentro desta temática, obviamente, mas entrando aqui mais na questão do associativismo, redes de proximidade, e agora começando pela Marta, tens um percurso também que é ligado muito à gestão da qualidade e também ao trabalho com várias associações, e também, já para não falar na questão também empresarial, mas como é que avalias a importância do associativismo para a coesão territorial, para a coesão social e territorial, ao fim e ao cabo? Olha, eu posso focar em concreto exatamente aqui uma das coisas que sinalizei do início, que é direcionada imediatamente para a minha área, que é, preocupa-me em muito o descuido que existe na casa dos utentes por desconhecimento. Eu vi por várias vezes e continuo a fazer essa sinalização em relação àquilo que são os cuidados com as matérias-primas, às necessidades básicas de orientação, organização, de higiene do próprio espaço, e isto pode comprometer em muito a saúde e os cuidados que estão inerentes na prática depois da intervenção das instituições. E tudo isto é fácil de ligar, as equipas multidisciplinares cada vez são mais necessárias, porque cada um dos técnicos tem um foco específico na sua área e não consegue
tomar conta, de sinalizar todas as situações e, portanto, é muito fácil de enquadrarmos e até pouparmos alguns questões se remetermos isto para as contas, ao nível do próprio Estado, consegue-se atuar preventivamente em detrimento de fazer uma ação corretiva posterior. Claro. Então, João, só para complementar aquilo que a Marta também referiu, o que é que julgas ser determinante para o fortalecimento destas redes de proximidade? Bem, e começando pelas duas questões, pela questão das redes de proximidade, do associativismo, os desafios são muitos. Os desafios são muitos pelos dados que nós elencámos há pouco, por isto que é a realidade com a qual nos deparamos todos os dias, e acho que é importante nós pararmos um pouco para refletir e para pensar. E o associativismo tem aqui 3 ou 4 áreas de intervenção que são fundamentais, de defesa dos direitos e dos interesses dos seus associados, dos seus clientes, como queiramos chamar, de promoção de atividades desportivas, culturais, recreativas, etc., de desenvolvimento social e apoio comunitário, e tem aqui um fator que para mim é preponderante, que tem a ver com a participação cívica e a questão da cidadania. E hoje em dia isso ganha aqui um relevo muito, muito interessante. E eu há dias, para relacionar aqui um pouco isto, e porque isto são matérias muito sensíveis, mas que nós temos que olhar para elas e temos que pensar um pouco sobre elas. Eu há 3 dias atrás passei por uma notícia que me deixou completamente vidrado. Eu vi que 65% dos nossos jovens que estão na universidade estão com problemas apresentam problemas em gerir aquilo que são as suas questões do dia, importantes no dia-a-dia. Não conseguem resolver as questões que são importantes no dia-a-dia. 61,5%, e isso está muito relacionado com a questão da gestão das emoções, etc. 61,5% desses jovens, e estamos a falar de jovens que estão na universidade, não sentem confiança para resolver as questões que lhes surgem no cotidiano. 41% desses jovens dizem-se tristes. Atenção. Numa altura em que nós, entre aspas, em que se fomenta para aí discursos de ódio, de preconceito e tudo mais, esta é a sociedade onde nós estamos. Esta é a sociedade onde nós estamos agora. E isto para mim é preocupante, porque isto são os nossos filhos que estão na universidade nos dias de hoje. E serão os nossos netos que lá irão. E é isto que nós queremos deixar, não sei. Isto carece de uma análise aprofundada, mas há uma coisa aqui de senso comum que para mim é crucial. Dá-me ideia que falta sentido de pertença, que falta aqui algum apoio de retaguarda, que falta esta questão das associações que fazem a proximidade, que desenvolvem estas questões de apoio, e portanto isso deve-nos preocupar. E é neste contexto que eu acho, e nós aqui em Peniche, por acaso temos exemplos muito interessantes, porque nós temos um tecido associativo enorme e em vários setores. O que é importante nós fazermos? É colocarmos isso tudo ao serviço das pessoas e ao serviço daquilo que são os desafios que nós, e o diagnóstico que nós já fizemos anteriormente. E, portanto, eu acho que cada vez mais o associativismo e estas redes de proximidade vão ter um papel preponderante, têm que ter. Nós já estamos a perceber por estes indicadores que este não está a ser o caminho certo. Não está a ser o caminho certo. E, portanto, e também temos que deixar de olhar para o associativismo como aquele setorzinho, não é? Aquele setor, e peço desculpa da expressão, da caridadezinha, isso não é assim. O associativismo hoje em dia tem um desafio muito grande e um papel muito mais importante na nossa comunidade do que nós pensamos, porque é precisamente através do associativismo que nós chegamos onde as empresas privadas com fins lucrativos não têm o objetivo de chegar porque não têm, e onde o Estado, pela multiplicidade de papéis que tem, também não consegue chegar. E, portanto, tem que ser é através do associativismo. Agora, as empresas têm que contribuir por isso naturalmente e o Estado tem que criar os mecanismos para que o associativismo possa se organizar e prestar um serviço também de acompanhamento e de qualidade a isto que são estes problemas que nós identificamos.
Concordo e, obviamente, aqui quando falamos do Estado ao nível central, como depois o Estado, aquilo que é a representação depois na autarquia local e, portanto, não posso estar mais de acordo. Sabemos que os desafios sociais não são isolados, a saúde pública, a segurança alimentar, o envelhecimento, que aqui já referiram, e até a pobreza, em alguns casos, está tudo interligado. Marta, aqui, até porque esta questão da segurança alimentar é uma questão que diz mais respeito à Marta. Marta, como é que tu achas que o município pode apostar numa abordagem integrada nestas dimensões? Eu acho que é muito fácil, até pelos os vários ramos, os setores privados que nós temos, quer na agricultura, quer na pesca, todas essas dinâmicas que temos em volta das grandes empresas que o nosso Conselho tem, podem facilmente ser puxadas junto de agrupamentos onde se possa trabalhar plataformas com fundos, onde o desperdício, por exemplo, alimentar, não desapareça e fica diluído. Portanto, se nós criarmos plataformas onde as pessoas podem depositar e serem bem geridas, por exemplo, alguns dos bens que não têm capacidade para chegar ao mercado, nem à prateleira do consumidor, por várias razões, e com técnicos que temos que podem validar a aceitação do produto para esse fim, é uma das coisas que acho que é urgentíssima de ser feita. Nós apontamos aqui para o ano 2050 como o grande ano da revolução e para conseguirmos combater todas estas questões do desperdício alimentar, e acho que em nisso temos que começar, e é urgente podermos sinalizar estas questões também junto dos nossos empresários e chegar a quem mais precisa, em detrimento de gerarmos todo este desperdício. Se me permitem, estando muito atento àquilo que estavas a mencionar, Marta, recordo-me até como uma boa prática e até experiência aquilo que é a campanha de responsabilidade social, mas mais de responsabilidade social, a campanha de benefício para as IPSS e para algumas famílias desfavorecidas que a DOCA Pesca tem levado a cabo, que é a possibilidade de fornecimento de pescado da nossa costa, nomeadamente para aquilo que são, por vezes, as refeições em algumas IPSS do nosso Conselho e também junto a algumas famílias carenciadas. E recordo-me também, não queria fazer aqui uma referência direta ao nome da empresa, mas também algumas empresas do nosso Conselho que já fazem esse trabalho em articulação com as IPSS. Eu sei que fazem também esse trabalho de articulação com as IPSS que vocês, de alguma forma, representam, onde são diretores. Se me permites, Ângelo, isso é um ponto importante, este que estás a focar, até porque eu penso que usar aqui as questões tecnológicas e usar aqui uma gestão com uma boa organização é importante, porque muitas das vezes as instituições que se encontram na periferia, e o nosso Conselho é grande, acabam por não receber essa comunicação e os bens não chegarem até lá. E, portanto, nós temos que trabalhar para um bem comum, temos que perceber e sinalizar as dificuldades de cada uma delas para que as coisas sejam bem encaminhadas e possam chegar a todas elas. Muito bem. Acompanhas também, obviamente, esta referência da Marta, João, não é? Sim, relativamente a isto, relativamente à primeira questão que iniciou aqui a nossa conversa, dar nota que sim, um problema social não é um problema social em si, tem aqui uma multiplicidade de fatores, e se nós não tivermos uma intervenção conjunta das várias áreas, perde-se na resolução das questões, não há dúvida nenhuma que tem que haver e no fundo pontualmente já se verifica algumas boas práticas nestes assuntos,
na minha opinião, tem que se organizar isso e fazer dessas boas práticas uma metodologia para que isso possa ser a regra de funcionamento da abordagem ao problema em si, que nós encontramos todos os dias na rua, como a Marta há pouco acabou por referenciar e bem. Relativamente a este assunto, estava precisamente a pensar nisso. É importante que as empresas, neste âmbito da responsabilidade social, em parceria com as instituições e com algum organismo que consiga mediar isso, possa tirar o maior proveito dessas recolhas para que chegue também às IPSS e às associações que carecem desse bem fora propriamente da cidade, etc. E, portanto, acho que, mais uma vez, a questão da organização, da metodologia, do criar o procedimento para que as coisas possam funcionar de uma maneira mais equitativa e é coesão territorial, como nós falamos no início. Ambos têm experiência como formadores, aliás, foi no contexto da questão da formação e da área da formação que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto, os três, também com experiência na gestão de formação, de ambos. Digam-me, isto é daquelas perguntas que eu antecipadamente já prevejo a resposta, mas tenho que colocar na mesma. Na vossa opinião, qual é a importância que tem a formação contínua de técnicos, dirigentes associativos e cuidadores para depois, obviamente, garantirmos aqui uma efetividade nas respostas sociais de qualidade? Eu posso começar, e lá está, sou suspeito porque eu acredito que nós, com os mecanismos de formação e de aprendizagem, conseguimos sempre ganhar mais e com as experiências de partilha. Depois dar nota que a César o que é de César e a Marta muitas vezes preocupa-se em dinamizar e em tentar que várias instituições da nossa zona possam estar envolvidas em projetos de formação conjunta, que possa dar partilha de informação e até entre diferentes instituições, e nós já tivemos alguns exemplos de boas práticas nisso. Continuo a dizer que é preciso tornar isso um hábito, tornar isso uma rotina e que as coisas possam, ano após ano, ir avançando e não aquele ano, depois daqui a 3 faz outra vez, depois temos que criar mecanismos para que aquilo que fizemos há uns anos possa ser uma realidade habitual. E depois dar nota disso. As associações de hoje, por tudo aquilo que nós dissemos até aqui, não são o mesmo que eram há 28 anos quando eu entrei pela primeira vez para uma associação para os órgãos sociais, e não são o mesmo que eram há 20 anos quando eu fui pela primeira vez presidente de uma associação. Portanto, é completamente diferente os desafios que se colocam, até a nível administrativo, burocrático, etc. E, portanto, é fundamental que nós consigamos criar formações para os dirigentes associativos em várias áreas, até naquela questão da capacitação financeira, etc., das candidaturas. E eu sei que pontualmente até acontece alguma coisa, mas isso tem que ser uma dinamização mais próxima, mais intensificada. Os próprios, e depois a formação para tudo o que envolve, não é? Os técnicos, os funcionários auxiliares, os funcionários administrativos, os próprios associados, os próprios clientes, utentes. Portanto, será importante nós criarmos esses planos de formação diferenciados e que possam ir ao encontro dos diferentes setores envolvidos nas associações. Na minha opinião, o João referiu aqui excelentes observações. Acho que deveríamos debater ainda numa que a formação pode efetivamente ter um grande desenvolvimento e um grande trabalho, e tenho já feito uma ou outra comunicação. O João falava há pouco, e bem, que as demências são um crescente. É uma realidade, infelizmente, pelas várias razões das nossas instituições, cada vez maior. E as nossas colaboradoras não estão preparadas para esta questão.
Portanto, é urgente haver planos de ação conjunto com todas as instituições, com todos os técnicos, para que se possam trabalhar e preparar todas as funcionárias das nossas instituições e levar até mais longe e chegar até a alguns familiares que estão igualmente desamparados, porque socialmente as pessoas não estão preparadas para esta realidade. Relativamente aos grupos que dirigem todas estas instituições, acho que seria também muito interessante que houvesse da parte formativa uma sensibilização da aproximação e que possamos, eu luto por isto quase diariamente, juntar-nos e criar uma única quase que instituição com vários ramos, porque eu continuo a questionar-me, eu sei que existe uma necessidade de recorrer a instituições da Serra, porque em Peniche estamos preenchidos, que existe necessidade de ir a Ferrel, porque na Serra estamos preenchidos, vice-versa, portanto, eu percebo isso, mas sensibilizar toda a gente que temos que trabalhar com o mesmo objetivo. Temos que ser unidos e trabalhar com o mesmo objetivo. E eu acho que essa mensagem pode ser trabalhada muito facilmente. Muito bem, e aqui deixem-me acrescentar. O município, o vereador ou a vereadora que tenha os exploros relacionados com estas matérias, tem obviamente aqui a obrigação de fazer essa dinamização e essa sensibilização para permitir existirem oportunidades formativas que vão ao encontro das reais necessidades das instituições. E, portanto, queria deixar também aqui esta nota. Agora aqui, relacionando aqui com a inovação social e o futuro, e também aqui já numa fase final desta nossa agradável conversa e produtiva e profícua a reflexão que estamos a fazer em conjunto, que tendências ou necessidades identificam para o futuro da área social e do associativismo no Concelho de Peniche? Eu pego daquilo que é precisamente as temáticas e o envolvimento hoje em dia de todos nós dentro das tecnologias. Acho que é também aqui urgente que sejam criadas plataformas onde as pessoas possam ser puxadas à realidade social e facilmente sinalizar casos que acham, onde achem necessário que os técnicos possam intervir, porque existem espalhados, as instituições tentam averiguar e sinalizar e vão efetivamente fazendo um bom trabalho, mas não chega. Infelizmente isto está estendido a todo o Concelho e, portanto, eu sugeria que pegássemos por aí e que essa plataforma pudesse surgir para essas questões e, quem sabe, até para criar aqui uma rede de sinalização para distribuição de serviços e que pudesse sinalizar logo qual a instituição disponível para abraçar de imediato aquela necessidade em termos de recurso, seja ele de apoio domiciliário, de centro-dia, de lar, trabalharíamos logo desde já num todo. Ou seja, a adequação seria muito mais célere e a rapidez na resposta. Certo. Muito bem. E nós, instituições, receberíamos os alertas, esses alertas, essas, de facto, partilho desta visão. Aliás, tem havido evoluções nesse sentido nas próprias instituições. Perfeitamente, nós neste momento trabalhamos com aplicações para a programação das atividades que se praticam aos utentes, dos cuidados que se praticam aos utentes. Vamos recebendo também essas ocorrências, essas alertas, e esse era um mecanismo que se podia estender a um nível mais macro à comunidade, sem dúvida nenhuma. E, portanto, o futuro há de andar por aí, para que consigamos comunicar e interagir de uma maneira mais rápida e mais objetiva sobre os problemas, e tem que ser acompanhado, e eu não tenho dúvida nenhuma disto, tem que ser acompanhado da criação de respostas sociais
ou de mais respostas sociais, de mais vagas nas diferentes valências, de uma tipologia diferente das vagas também, por os casos que nós apresentámos anteriormente, seja das demências, seja da ausência dos familiares por vários motivos e haver uma necessidade de adaptação das respostas e dos horários das respostas, seja da formação aos cuidadores informais e à valorização dos cuidadores informais, que também é muito importante. Isto na minha opinião, tem todas estas esferas, e o problema é que isto está a acontecer hoje e nós não podemos protelar muito mais uma intervenção objetiva e pragmática. E, por exemplo, um conselho como o Peniche, com aqueles dados que fiz questão de apresentar logo de início, isto ganha aqui outra dimensão e outra preocupação que nós temos que ter, e que quem for o próximo Presidente de Câmara há de, com certeza, ter que olhar para isto que estamos aqui a falar com este cuidado efetivo e real. Muito bem, e agora peço-vos aqui uma mensagem final, e também acaba por ser aqui uma mensagem, sobretudo, a quem nos ouve e acompanha, mas também àqueles que trabalham diariamente no terceiro setor e que, ao fim e ao cabo, trabalham muito para aquilo que é a promoção do bem-estar coletivo. E eu pedia-vos, começamos pela Marta, pedia-vos aqui uma mensagem final. Olha, a mensagem que eu tenho é que nós temos no terreno grandes associações com pessoas igualmente grandes no trabalho. Acho que estamos todos de parabéns com o pouco que existe, faz-o muito. E da minha parte só tenho a lisonjear toda a gente que fica à frente destes projetos e agradecer como cidadã todo o trabalho que tem sido desenvolvido e dar-lhes força e que continuem, porque até pegando unidos por Peniche vamos chegar mais longe garantidamente. Eu recupero aquilo que disse há pouco. O tecido associativo em Peniche é vasto, é grande, temos muitas associações e em muitos setores de intervenção, e às vezes não são reconhecidos, às vezes até são de certa forma desvalorizados. E eu acho que é importante, e partilhar aqui esta mensagem da Marta, genuinamente agradecer a porque a esmagadora maioria das pessoas que está à frente das associações estão lá de forma voluntária e dedicam muito do seu tempo à causa comum. E portanto acho que é isso, acho que temos que agradecer a toda a gente que está no tecido associativo em geral e particularmente aqui em Peniche, que faz muito, e que tem tentado colmatar as necessidades que vão aparecendo, agradecer, reconhecer o trabalho, incentivar, valorizar, dar aqui um boost de força, porque fazem um papel muito importante. E depois esperar que se consiga ir dinamizando, ir levando os projetos a bom fim, e da nossa parte, enquanto cidadãos, reconhecer, e das instituições que são parceiras, apoiar, incentivar e ajudar a que possam manter a atividade. Dar uma pequena nota a todos aqueles que trabalham neste setor e que não sendo voluntários, sendo assalariados, sabemos bem que dão muitas e muitas vezes, dão muito para além daquilo que é a contribuição salarial, vai muito para além disso, porque o trabalho com pessoas e para pessoas muitas vezes não se coaduna com um horário rígido de fecharmos a porta e saímos e não está, e portanto as pessoas continuam e trabalham e dão muito de si, portanto valorizar isso. João, Marta, muito obrigado por esta conversa inspiradora. Ficou clara a importância vital da área social e do associativismo para um desenvolvimento do Concelho de Peniche,
mais humanista, mais solidário e mais coeso. Para isso, vamos continuar a valorizar as pessoas e a dignificar o território. A todos os que nos acompanham, deixamos o convite para continuarmos a trabalharmos em conjunto para um desenvolvimento mais sustentável do concelho de Peniche. A todas e a todos, muito obrigado e até ao próximo episódio do podcast Unidos por Peniche.